Graça e paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom. Aqui é o intercessor Wellington Lucena, trazendo mais um vídeo de edificação para o canal Intercessor Wellington Lucena. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então vamos hoje aqui trazer mais uma mensagem cristocêntrica, falando a respeito de Jesus, da pessoa de Jesus, do ministério de Jesus, porque eu creio que através da palavra que há a libertação, que há a verdadeira conversão, é através dos ensinos da palavra de Deus que nós aprendemos muito mais a respeito do reino e do Mestre, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, todo-poderoso. Meus irmãos, eu fui direcionado a um tema que eu vou trazer hoje. Eu vou falar sobre vitimização, vitimismo, né? Mas, porém, eu vou basear dentro da palavra de Deus. Porque aqui na plataforma, meus irmãos, né, principalmente o nicho cristão, o nicho evangélico, o barulho dos carros. Então, o que acontece? Tanto os inscritos quanto os criadores de conteúdo, que a gente parte deste princípio de convivência diária, de acompanhando alguns vídeos, cada um com a tendência, o direcionamento do seu canal. Então, aqui tem canal de resenha, tem canal de refutação, tem canal de pregação, tem canal de ataque, né? Tem canal de um ficar mandando recado para o canal de outro. A pessoa às vezes não prega a palavra, mas coloca o título, recado para não sei quem, mensagem para não sei quem. Então, essa plataforma aqui, pegando esse nicho cristão, tem de tudo, né? Então, igual eu falei, tem os canais refutadores, os canais de doutrina, os canais de usos e costumes, os canais de pregação, os canais de resenha, canais de refutação, todos os tipos tem aqui. Então se torna parecendo até um Big Brother. Muitas vezes, até a mesma gente acompanha, a gente percebe assim, será que eu estou participando de um Big Brother? Né? Porque às vezes acontece um querendo ser mais santo que o outro querendo puxar o tapete do outro, as panelinhas e os grupinhos que se formam para atacar outro e depois vem aquela questão de defesa. Então, muitas vezes essa plataforma ela tem um aspecto mesmo de Big Brother, né? Gerando essa curiosidade, gerando até mesmo essa questão de saber o que aquela pessoa ela está fazendo ali. Então, a plataforma, meus irmãos, ela tem muito esse objetivo. Um outro objetivo também que tem a plataforma, igual eu já falei a respeito do meu canal, o meu canal ele tem uma ordem cronológica, os vídeos meus seguem uma certa cronologia, porque dá para perceber... Cachorro latindo ali, gente. Porque dá para perceber até o andamento, né, o andamento e o amadurecimento de um cristão. Eu estou falando no meu caso, gente, eu não posso falar pelos canais dos outros. Porque tem canais aqui na plataforma que começaram de uma maneira muito bacana, porém se decaíram. Canais que perderam a credibilidade, perderam a espiritualidade, perderam o rumo, perderam a cerne de qual era o objetivo. Eu, pelo menos, tenho observado isso. Eu sou responsável pelo meu canal, não sou responsável pelo canal do irmão Ciclano e nem Beltrano, eu sou responsável pelo meu. Né? Eu creio mesmo que às vezes, para alguns, seja divergente alguns posicionamentos que eu tenha tomado, mas eu creio que eu estou crescendo espiritualmente. Pessoas que são entendidas na palavra, né? Igual essa questão, não querendo adentrar muito, que eu saí da sã doutrina, de usos e costumes, eu me considero da sã doutrina mais baseado na palavra, porque eu creio que a sã doutrina verdadeira está baseada na palavra, né? Então, é o que eu falei, mesmo que houve essa divergência de posicionamento, essa divergência de visão, pelo menos, eu sinto que o meu canal está crescendo. Por quê? Porque eu estou trazendo ensinos aqui através da palavra. Eu saí desse âmbito de experiências, de revelações, de acreditar em arrebatamento e me firmei na palavra. É isso que eu sempre tenho falado aqui. Eu me considero um pregador da sã doutrina, um cristão, um crente da sã doutrina, porém eu larguei o misticismo, eu larguei essa questão de experiência, de arrebatamento, de acreditar em visão, revelação, que pessoa foi no inferno, falou que viu, a parar de pombagira, a parar de Exu Caveira, essas coisas. Eu parei com isso e firmei só o que na palavra fala. Então,
Aí a gente é muito julgado por isso, porque se as pessoas lessem a Bíblia, entenderiam o que seria esse meu novo posicionamento. Mas muitos não, né? Muitos têm preguiça de ler a palavra e preferem já pegar carona em opiniões alheias, pegar carona em julgamentos de outras pessoas e andam igual uma boiada. Eu falei que o objetivo do vídeo hoje, eu vou falar sobre o vitimismo. Porque, igual eu falei, meus irmãos, a gente olha nessa plataforma e a gente se depara com vários tipos de crente, a questão de personalidade, caráter de vários tipos de crente. Então, aqui a gente tem crente falso, crente invejoso, crente hipócrita, crente fraco, crente vitimista, crente, como vamos dizer, exibicionista, porque tem, aqui nessa plataforma tem todo tipo de crente, gente. Todo tipo de crente, o perfil. Crente contendeiro, crente fofoqueiro, crente espirituais também tem. Então tem todo tipo de crente nessa plataforma aqui. Por isso que eu falo que muitas vezes parece uma questão de Big Brother. É por isso que eu sempre falo que o Senhor Jesus, ele não está preocupado com essa questão de roupa. Claro que é importante, sim, o crente se santificar. É importante, sim, o cristão se santificar em questão das vestimentas e tal, né? Mas o que mais Jesus, ele quer um impacto, gente, ele quer uma transformação no nosso caráter, entendeu? É que a pessoa que seja hipócrita, ela para de praticar hipocrisia e aprenda a andar de forma correta. A pessoa que é vitimista, que ela largue isso de lado e venha tomar um posicionamento e ser uma pessoa madura, ser uma pessoa mais forte. Uma pessoa que é contendeira, que pare de fofoca, que pare de causar o fermento da contenda. Uma pessoa que é falsa, que ande na verdade. Isso é o que o Senhor Jesus Cristo ele quis trazer na palavra. É um conserto interior no nosso caráter, que deixemos de lado essas coisas, né, que agradam a Satanás, mas não agradam a Deus, porque Deus é santo. E aonde impera a santidade, onde opera a santidade, opera a perfeição, opera o amor, opera o bom caráter, opera a justiça, opera de fato qualidades do reino celestial. São valores nobres, valores de empatia, amor, respeito, boa conduta, bom caráter. É isso que nós, como cristãos, que devemos buscar através da palavra. Então, hoje eu vou falar sobre vitimismo, mas eu vou ler a palavra aqui e fazer as considerações. Meus irmãos, vamos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 46 ao 50. Então, o Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 46 ao 50. Olha o título aqui, a família de Jesus. Vou pegar só para vocês verem. Fala desse jeito aqui a palavra. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, olha o que falaram com Jesus. Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar a ti. Porém ele, Jesus, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, Jesus apontou os discípulos dele e falou, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e mãe. Vamos agora, gente, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 16 ao 30. Capítulo 19, versículo 16 ao 30. Vou falar agora sobre o jovem rico. O jovem rico. Vocês estão vendo as partes sublinhadas, né? Nos diz assim a palavra. Eis que se aproximando dele um jovem, disse-lhe, o jovem aproximou de Jesus, Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Olha o que é que Jesus falou. E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, ou seja, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Aí, olha o que ele falou. Aí, olha o que o jovem perguntou. Disse ele,
Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, olha o que é que Jesus falou, gente, né? Se você quer entrar pela vida eterna, você vai seguir esses mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, olha o que é que o jovem falou para Jesus. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe, aí Jesus falando a ele, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? Olha o que Jesus falou. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis, sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Meus irmãos, eu vou pausar o vídeo aqui, eu vou para outro lugar que o barulho do cachorro está me incomodando. Eu vim para outra área aqui, meus irmãos, que o barulho do cachorro estava demais. Só foi eu pausar o vídeo, o barulho parou. É uma coisa diabólica mesmo. Não estava nem latindo, só foi eu começar a gravar o vídeo e começou. Então, meus irmãos, voltando aqui a falar da palavra, a gente observa que o Senhor Jesus Cristo, o que acontece quando a gente olha na palavra dele? Jesus, ele foi um homem forte, um homem com muita autoridade, um homem que tinha uma personalidade que se destacava quando a gente olha pela palavra. Por que eu falo isso, meus irmãos? Quando a gente olha o ministério de Jesus Cristo, nós sabemos que ele andou por várias cidades, né? Ele nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, depois ele morou, no início do ministério dele, ele foi para Cafarnaum, e muitas vezes a gente fala da Bíblia que ele foi em Caná, lá na própria Galileia, depois ele desceu para algumas cidades que estava na região da Judéia, então ele passou por Samaria, ele passou por alguns vilarejos da Samaria, foi em Jerusalém, na festa dos tabernáculos, também andou por várias cidades ali, foi em Gadara, tem Betsaida, então Corazim, Tirom. Então Jesus, ele andou por muitas cidades, meus irmãos, ali daquela região de Israel. Então a primeira coisa que a gente percebe no Senhor Jesus Cristo é que ele era um homem ativo no sentido para levar a palavra de Deus. Se Jesus fosse um homem fraco, né, o que é que Jesus faria? A palavra, várias vezes, ela nos fala que aonde Jesus chegava, multidões o acompanhavam, né? A sua fama, ela começou a crescer. Então, aonde o Senhor Jesus chegava e ele começava a falar da palavra e operar os milagres, ali rapidamente se aglomerava pessoas, rapidamente se enchia de pessoas ali, grande multidão de pessoas. A gente vê até mesmo naquela questão, né, do milagre dos pães e dos peixes, dos 5 pães dos peixes, né? Quantas pessoas estavam ali, uma média de 5.000 pessoas que estavam ali, né, que receberam um milagre através de Jesus. Então, o que eu falo? Por que o ministério de Jesus ele é tão profundo? E se a gente for começar a observar o quão impactante era na época. Jesus, meus irmãos, se ele quisesse, ele podia ficar lá em Nazaré, junto da família dele no comodismo, e as pessoas viajassem de todas as regiões de Israel, de todas as cidades, né? Lá de Caná da Galileia, lá de Cafarnaum, lá de cidades próximas ali da região da Samaria, lá de Jerusalém. Então, todas essas cidades, as pessoas poderiam sair e ir ao encontro de Jesus.
Poderiam sair, né, cada um de sua localidade e ir ao encontro do mestre, né? E Jesus simplesmente ele poderia ficar lá ou em Cafarnaum, em Nazaré, as pessoas chegarem e ele fizesse simplesmente uma consulta. Mas Jesus não. O que mais me admira no ministério de Cristo, meus irmãos, no ministério de Jesus é isso. É porque ele era um homem ativo. É um homem que ele sem dinheiro, ele sem nenhuma forma assim de luxo ou de riqueza, né? Ele saiu sem nenhum aparato de riqueza, de grande fortuna de dinheiro, ele saiu para fazer a obra. Então é por isso que muitas vezes ele fala na palavra, né? Quem é minha família? Quando ele questiona, quando muitos chegaram e falaram assim, mestre, tua mãe e teus irmãos estão aqui. Eles vieram te ver. Aí ele falou assim, não, a minha família são os meus discípulos que ouvem a minha palavra. O Senhor Jesus Cristo, ele falava, né? Aí muitas vezes ele se deparou com um jovem rico. E o jovem rico pegou e questionou a Jesus e falou, mestre, o que eu farei para ganhar o reino? O que eu farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou para ele as orientações. Ele falou assim, você guarda os mandamentos? Você honra a Deus? Honra teu pai e a tua mãe? Você ama teu próximo como a ti mesmo? Aí ele falou assim, sim, tudo isso eu tenho feito. Aí Jesus, sabendo do coração dele, falou assim, pois bem, se queres ser perfeito, vai, pega todos os teus bens, vende, dá aos pobres e segue-me. Aí o que ele fez? Ele se retirou, porque ele tinha amor ao dinheiro, ele tinha amor às riquezas. Aí o Senhor Jesus Cristo, o que ele falou? Em verdade vos digo que é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Olha pra você como é que é tão forte, porque o reino de Deus, gente, ele requer muito sofrimento, muito sacrifício, muita renúncia. A palavra de Deus fala que a quem é mais dado, mais é requerido, mais é cobrado. Quanto mais Deus vai te usar, e se você quiser ser usado por Deus, não vai achando que a sua vida vai ser uma vida fácil, uma vida de muito glamour. Sim, você pode receber fama. Por quê? Porque as pessoas vão enxergar o Espírito Santo na sua vida. As pessoas vão enxergar algo diferente em sua vida, que você tem a virtude do alto, que você tem a virtude do Espírito Santo. Mas muitas vezes você vai ser ridicularizado, você vai ser perseguido, você vai ser difamado, você vai ser caluniado. Por quê? Porque muitos vão começar a te invejar, muitos vão querer ter aquela graça que Deus derramou sobre a sua vida, mas eles não querem pagar o preço. Muitas pessoas vão olhar para você e vai falar assim, nossa, esse homem é um homem de Deus, ele é usado. A palavra que sai da boca dele tem unção. A palavra que sai da boca dele ou dela é uma palavra de poder que impacta dentro de mim. Deixa o carro passar. Só que as pessoas acham que para você ganhar essa autoridade, para você ganhar essa virtude do alto, elas acham que foi de uma forma fácil. Elas não sabem o preço que você pagou. Elas não sabem até o molde, a lapidação que o Espírito Santo fez em você. Meus irmãos, se eu estou aqui hoje trazendo essa palavra abençoada e muitas vezes revelada pelo alto aqui para vocês, vocês podem ter certeza que foi pago um preço de sofrimento, um preço de perseguição, um preço até mesmo de choro. Por quê? Porque, como eu tenho falado, o cristão verdadeiro, ele permite que o Espírito Santo venha lapidar. E a lapidação dói, meus irmãos. A lapidação dói demais, porque vai começar a mexer na nossa estrutura. Quando o Espírito Santo, quando o Senhor Jesus começa a nos lapidar, principalmente através de muita prova, tem hora que o Senhor Jesus vai permitir você passar por prova, que você vai pensar que Deus não te ama. Você vai perguntar, meu Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Aí Deus vai falar assim, você aguenta. Isso aí é para o seu bem. Aguenta, não fale, porque é melhor você passar por isso e estando na minha presença do que eu deixar você livre com seus defeitos, as suas mazelas, as suas más obras e perder sua alma para o inferno. Porque para ganhar, Jesus falando, gente, porque para ganhar no meu reino não é de qualquer forma, não. Para ganhar no meu reino você tem que passar pela fornalha, você tem que ser amassado pelo barro. E é muitas vezes assim. Então, meu irmão e minha irmã, muitas vezes quando o Senhor vier te provar, vier tratar com você, meu irmão, não murmure, aceite, vai ser dolorido, mas é necessário.
Depois Deus é tão bom que vai colocar em sua mente, você vai recapitular, e você vai falar, nossa, eu era assim, e eu vi que Deus começou a mudar alguns conceitos em mim, que Deus começou a mudar meu caráter, que Deus me fez uma pessoa mais forte. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, Deus não tem compromisso com gente fraca, não tem compromisso com gente fraca, não tem, a verdade é essa. Você que às vezes escuta isso, e se sente uma pessoa fraca, se sente uma pessoa incapaz, uma pessoa com autoestima baixa, eu vou dizer para você, se Deus te ama, se Jesus te ama, você pode ter uma certeza que Jesus vai trabalhar no seu caráter, para te fazer uma pessoa forte. E vai ser dolorido, vai ser porque Deus fez isso comigo, e faz com muitos dos seus filhos, porque igual falei, Jesus ele não quer perder a alma. Jesus, o amor dele é tão grande que a gente não compreende. Eu vou começar a falar algumas características de pessoas vitimistas, e aqui na plataforma tem, meus irmãos. Tem pessoas aqui na plataforma que têm um coração bom, mas são pessoas fracas, pessoas que agem através da vitimização. Características de pessoas vitimistas que se fazem de vítimas. E Jesus não gosta, viu, gente? Vitimismo é fraqueza, fraqueza de caráter, fraqueza de sustentação espiritual e moral. Pessoas vitimistas se ofendem com tudo, até mesmo com palavras de ajuda. Meus irmãos, qualquer um de nós, quando a gente tem a humildade, entendeu? Quando a gente tem a humildade, a gente recebe críticas e elogios, entendeu? Claro que críticas ninguém gosta de receber, ainda mais da forma como a gente vai receber, mas são necessários. São necessários. A pessoa que ela é humilde, ela escuta, aceita e fala, amém, meu irmão. Eu vou pensar sobre isso, vou buscar de Deus para ver, e se for, Deus vai consertar, se não for, Deus se não for de Deus, vai cair por terra, mas se for, Deus vai consertar, entendeu? Porque é igual foi falar, isso aqui, gente, eu fiz pesquisa, entendeu? Se ofendem com tudo, até mesmo com palavras de ajuda. Quantas pessoas aqui na plataforma, gente, que às vezes você faz um comentário, a pessoa, ela entende de uma forma totalmente diferente. Ela às vezes olha o comentário, você não foi nem com falta de educação, a pessoa já entende de outra forma, toma raiva de sua cara. São pessoas que têm uma autoestima baixa, entendeu? Aí a gente pensa, será que Jesus era assim? E olha que Jesus foi tão escarnecido. Será que Jesus era vitimista, tinha uma autoestima baixa, que se ofendia com tudo? Outra característica de pessoas vitimistas, exageram em seus sofrimentos. Meus irmãos, sabe uma coisa que eu mais admiro na vida de Jesus? A palavra de Deus fala que Jesus, ele era filho de José e ele exerceu a carpintaria. O Senhor Jesus Cristo, desde quando ele era criança, desde quando ele estava no mundo, que ele tomou consciência de si, ele trabalhou com o pai dele, exercendo ali a carpintaria, trabalhando com madeiras, né? Muitas das vezes o Senhor Jesus estava ali fabricando junto com José as cruzes, né? O madeiramento de cruz. E ele sabia que ele ia passar por todo o sofrimento quando atingisse uma certa idade. Porque ele, sendo filho de Deus, ele já sabia por antecipação tudo que ele iria passar. Vocês acham que uma pessoa com psicológico normal, um ser humano normal, iria ter um psicológico bom sabendo disso, gente? Por isso que a gente vê a grandeza quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, a vida do Senhor Jesus Cristo, a gente vê o quão forte, o tão forte como o homem que ele era, né? Ele trabalhou a vida toda como um carpinteiro, fabricou até cruzes ali para o exército romano crucificarem, né? Antes mesmo de Jesus receber a crucificação, no período de adolescência, no período de infância, ele ajudou o pai dele ali a fazer muito serviço de carpintaria, né? Então a palavra não fala, mas a gente pega pela conjectura que o Senhor Jesus ajudou ali o pai dele a fabricar cruzes, as madeiras, né, de crucificação, e Jesus sabia o tempo todo, né, que ele iria ser crucificado, que as mãos dele seriam traspassadas, mas mesmo assim, em nenhum momento ele correu do que estava planejado para ele, para o sacrifício de salvação. Entendeu? Jesus não falou nem com o pai dele, não falou com ninguém. Ele sabia, ele falava, mas as pessoas não entendiam.
É igual quando ele foi lá no templo, né? Que ele pegou e falou assim, ó, derribarei este templo, mas em 3 dias o reconstruirei. Muitos achavam que ele estava falando sobre o templo de Jerusalém, mas quando ele falou aquele, ele estava se referindo ao seu próprio corpo, que ficaria 3 dias aqui na terra e depois ressuscitaria. Então Jesus muitas vezes falou grandes verdades em cunho espiritual, mas as pessoas não tinham entendimento na época, elas não compreendiam. Elas foram compreender depois que ele ressuscitou, subiu aos céus, e o Espírito Santo veio trazer a memória dos seus discípulos, apóstolos, tudo aquilo que Jesus falou, né? Porque teve um momento da palavra que ele fala, lá no meio do templo, ele falou assim, ó, vocês derribarão esse templo, mas em 3 dias eu reconstruirei. Aí as pessoas achavam assim, gente, esse templo demorou 46 anos, não me engano, viu, gente? Parece que fala lá na palavra. Este templo demorou uma média de 40 e tantos anos para ser reconstruído. Esse homem fala que em 3 dias vai reconstruir esse templo, mas Jesus estava falando do seu corpo. Então Jesus, meus irmãos, Jesus não era um homem fraco, ele era um homem forte, um homem com uma tremenda personalidade. Jesus, ele fez a obra de Deus, né, com todas as dificuldades, andando de um lado para outro, não tinha carro, não tinha essa questão de cavalaria, ao dispor dele não tinha belas roupas, não. Jesus, ele se hospedava nas casas daquelas pessoas com quem ele conversava. Jesus visitou quem? Mateus, quando ele era publicano. Jesus foi à casa de Mateus, fez refeição com ele, participou de uma refeição com Mateus, pregou a palavra ali e Mateus se converteu. Levi, né, que era um publicano, cobrador de impostos. Então Jesus andava, gente. Onde que ele era convidado, ele ia, ele levava a palavra, ele participou das bodas lá em Caná. Então a gente tem que se espelhar em Jesus Cristo. Ele, como Filho de Deus, como Filho do homem, um homem forte. O homem que não temia aos fariseus, os legalistas da época, que achavam que por cumprir a lei e por serem pessoas que no exterior estavam todas bonitas, todas de uma forma primorosa, achava que já estava no reino de Deus ganhado e não era assim. Jesus chamava eles de hipócritas, sepulcros caiados. Meus irmãos, essa palavra é forte. Essa palavra aqui é direcionada às pessoas vitimistas, meus irmãos. Vou continuar lendo aqui, ó. Vitimistas têm mania de perseguição. Então tem muita gente que fala assim, eu faço de tudo por Jesus. Eu creio que eu vou morrer como João Batista, que nada. Às vezes não aguenta uma perseguição até mesmo aqui na internet. Tem pessoas aí, gente, que elas atacam, entendeu? Porque eu creio muito nessa questão de respeito entre as partes. Eu já fui muito julgado aqui nessa plataforma falando, agora a gente descobriu por que você nunca foi atacado nessa panelinha por essa panelinha de refutadores quando você estava na sã doutrina, que você já estava aliado com eles. Não é questão de ser aliado, não. Eu estabeleço o princípio de respeito. Vocês estão entendendo? É o princípio de respeito. Para mim, eu entendo o seguinte, porque já aconteceu isso no mundo. Para eu atacar alguém, a pessoa tem que me atacar antes. Entendeu? E tem muitos aqui na plataforma que às vezes está lá quieto em seus canais, aí do nada inventa fazer um vídeo querendo atacar outra pessoa. Então, se você ataca, meu irmão, esteja pronto para receber o contra-ataque. Entendeu? Isso é a questão da lei da colheita e semeadura, a lei de ação e reação. Quando você ataca alguém sem motivo, essa pessoa vai te atacar. Agora, quando você respeita a pessoa, ela também vai te respeitar. Então, eu fui muito julgado aqui nessa plataforma por isso. Né? Logo quando eu saí do meio da sã doutrina farisaísta, falaram que eu estava de conluio com os canais de refutação, porque eles nunca falaram de mim. Eles nunca falaram, primeiro, porque eu nunca dei motivo, porque eu não desrespeitei nenhum deles, entendeu? Por conta disso. Eu nunca vim aqui, não é que eu estou puxando o saco, eu nunca desrespeitei o Eric Ribeiro, nem o Rafne, nunca fiz vídeo para eles, por isso que eles nunca me atacaram. Eles têm um canal deles com a linha de refutação deles, eu tenho o meu canal com questão de pregação da palavra. Agora, a partir do momento quando eles vêm com o pressuposto de me atacar sem nenhum motivo, aí sim eles me deram o direito de eu revidar e fazer um vídeo também de contra-atacar. Então, aqui na plataforma se estabelece muito isso, meus irmãos. Entendeu? A gente tem que aprender isso. E muitas das vezes, tem muitas pessoas que recebem um contra-ataque porque antes atacou. Alguns aqui mesmo já foram até orientados. Eu mesmo orientei alguns, mas não quiseram escutar e deu no que deu.
né, recebeu contra-ataques e depois foi criando aquela lacuna de vídeos ofensivos e de sempre vindo mais ataques. Vitimistas não crescem, não se tornam adultos e responsabilizam a todos pelo seu fracasso. São pessoas fracas e inseguras e gostam de dar opinião em tudo, gostam de receber, mas não gostam de receber nenhuma sugestão. Meus irmãos, se vocês querem crescer na fé, se vocês querem se espelhar em Jesus, comecem a estudar mais sobre a pessoa de Jesus. Jesus, em nenhum momento, ele nunca foi vitimista. Ele confrontava os opositores dele. Os principais opositores de Cristo eram os fariseus. Mas Jesus, ele sempre respeitou as pessoas. E Jesus sempre ele teve personalidade, caráter e ousadia e coragem. Porque Jesus, ele andava de várias cidades pregando a palavra, mesmo com todo o sofrimento, mesmo com toda a dificuldade, Jesus ia. E ele requer muitos de nós, principalmente para você amadurecer na fé, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai te lapidar. Muitas vezes, se você não vai pelo conselho, aí você vai cair no quê? No chicote de Jeová. Amém, meus irmãos? Que esta palavra abençoada fique com todos vocês, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.